Bom, vamos lá, pessoal. Agora, o objetivo desse vídeo é mostrar aí um pouquinho da parte de criação de visão. Tá? E aí a gente executa também a visão que será criada. Então, nesse caso, aqui na minha página principal, eu vou até o meu layout que nós criamos aqui. Então, eu vou acessar a página do layout e vou criar uma nova visão. Nessa tela, a gente tem a opção de adicionar um nó na visão, adicionar filtros, aresta e remover elementos. E quando a nossa visão estiver toda criada, basta clicar no botão salvar. Então, tudo que eu estiver configurando na minha visão, ele vai aparecer neste painel aqui, nesse canvas. E tudo que eu estiver adicionando de campo como filtro, posteriormente à minha visão, ele vai estar mostrando neste outro painel, neste outro canvas. Então, nesse caso, a hora que eu clico em adicionar nó, ele carrega para mim, mostra para mim todos os campos que eu tenho no meu layout. Nesse caso, eu vou criar uma visão com o nó NA. Então está aqui o NA. Eu vou adicionar um outro nó, que é o NB. E eu vou adicionar uma aresta. Então, para adicionar a aresta, eu tenho que clicar no nó. Então, observe que ele vai dar um highlight no nó. Posso ir pela opção adicionar aresta, ou clicando com o botão direito, adicionar aresta, e aí eu clico no nó que eu quero. Feito isso, ele criou esse vínculo entre NA e NB. Feito isso, eu posso configurar algumas propriedades do meu nó e também da minha aresta. Então, se eu clicar com o botão direito no meu nó, posso clicar no nó, clicar com o botão direito, tem a opção de propriedades. As propriedades, eu posso dizer qual é a forma do nó. Então, meu NA, eu vou dizer que eu quero um triângulo. Então, a cor dele, eu vou colocar laranja. Eu vou dizer que ele é 80 por 80. Então, a altura e o comprimento. E eu vou falar que a cor do texto dele vai ser preto. Para confirmar a operação, basta clicar na opção salvar. Então, ele já alterou aqui para mim esse formato. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o número de B. Clico em propriedades. Agora eu vou colocar uma outra opção. Vou deixar ele azul. Também vou fazer 80 por 80. Vou confirmar a operação. Então, eu já configurei as propriedades aí. Aí eu vou colocar as propriedades aqui da minha aresta. Então, nesse caso aqui, basta eu clicar na minha aresta, ela vai dar o highlight, e vou colocar as propriedades também. Então, nesse momento, você pode dizer se a aresta ela é tracejada ou não, e se ela vai ser direcional ou não. E a cor padrão. Então, nesse caso, vou deixar preto também. E vou salvar. Então, ela já mudou aqui para mim. Uma outra coisa que a gente pode fazer, tanto na aresta quanto no nó, é a parte de regras. Então, nesse caso, eu vou mostrar aqui um pouquinho a parte de regras da minha aresta. Então, se eu clicar com o botão direito, ele vai aparecer a opção de regras. Então, a gente pode fazer quatro opções aí de monitoramento, que é a parte de contagem, média, percentual e soma. No meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo aqui com soma. Quando eu selecionar a opção soma, ele vai me mostrar os campos que são numéricos para eu conseguir fazer essa minha operação. Então, eu vou somar todo o campo duração e vou colocar uma regra. Se esse campo, a soma dele entre as ligações de NA e NB for maior do que 30 segundos,
eu vou querer a minha aresta em vermelho. E eu venho aqui e salvo a minha operação. Se eu quiser colocar mais regras, basta clicar na opção do maisinho aqui. Caso contrário, menos, eu removo ela e confirmo a operação do salvar. Pronto, minha visão está configurada. E aí eu posso vir aqui e adicionar filtros. Então, ele vai listar para mim também todos os campos do meu layout. Eu vou dizer quais são os filtros que eu quero. Então, eu vou falar que eu quero aqui, no caso, o campo NA, o campo NB, e aí eu vou colocar o nome da minha visão. Legal. Visão NA, NB. Regra 30 segundos. E vou salvar. Então a minha visão foi salva com sucesso. Ele vai retornar aqui. Então ele já vai mostrar uma prévia da minha visão. E quando eu clicar na minha visão, ela vai ser executada. Então percebe que o que era NA ele manteve na forma de triângulo, NB na outra forma. E aí a regra onde eu coloquei que se as chamadas, a soma delas desse o valor maior do que 30 segundos, ele iria pintar de vermelho. Então nesse caso, se eu clicar com o botão direito na minha aresta, ele vai mostrar qual é a relação. Então aqui no caso o NA que ligou para NB e os detalhes aqui. Então eu tive 2 registros e a duração foi 419 segundos. Então aqui a gente também já pode observar mais uma funcionalidade, que é eu ver os detalhes da minha regra que ela foi aplicada. Além disso, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e selecionar os filtros. Então aqui estão os filtros, os campos que eu selecionei no momento que eu estava configurando. Então se eu vier aqui, vou colocar o meu NB 805, que é esse caso aqui. Então eu coloco aqui 805, realizo o filtro, ele vai filtrar para mim somente o 805. Para retornar, basta clicar na opção filtro, ele vai retornar aqui o NB para mim, que estava, o valor que estava antes. Tá? Se eu quiser voltar para a visão inicial, eu clicar no restaurar, ele volta para mim na visão do mesmo jeito que estava anteriormente. Ok? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho da parte de compartilhamento de visão para vocês.